Lembra da história de Ana, que ela vivia atormentada por Penina, que Penina atormentava ela por ela não ter filhos, e foi ali que Ana fez uma oração sincera ao Senhor. Ela se ajoelhou e entregou tudo aos pés do Senhor, e Deus atendeu a sua oração. Deus, ele é mais óbvio e simples do que a gente imagina, mas a gente complica a Deus. Mas ele é simples e humilde. Ele está só esperando que a gente seja sincero com ele. Não que a gente busque performance nas coisas, mas um coração aberto, de todo o coração queira ele e amar ele mais que tudo nessa vida. O que você pensa sobre Deus? Qual foi a ideia que te apresentaram sobre ele? O que te falaram sobre ele? O que você pensa realmente sobre ele? E o porquê que eu estou falando sobre isso? Esses dias mesmo eu estava falando com Deus que eu não sabia que era assim andar com ele, que era tão óbvio, que era tão simples. Eu lembro que no início da minha caminhada com Deus, eu fiquei, nossa, Deus, eu não sabia que o Senhor era assim, eu não sabia que era assim, eu não sabia que era de verdade. Eu sempre falo Deus, a Bíblia é real, o céu é de verdade. Tudo é de verdade. E quando a gente conhece a Deus, a gente tira muito barulho, eu estou levando no pátio, vai ficar passando carro, moto, então foquem só na minha voz. E eu estou dizendo isso porque às vezes a gente fica com uma percepção bem diferente de quem Deus é. Eu achava que Deus era um Deus muito sério. Eu não ficava pensando nisso e tal, mas tudo que a gente ouve às vezes, e volto passando. E a gente acha que ele é um Deus sério, um Deus mau. A gente lê na Bíblia, né, que ele é todo de majestade, de glória, com muita modéstia, que os olhos dele são como tocha, como que de fogo. Olha que poder, olha que glória, não é? Isso é a grandeza do Senhor, não é? Mas isso não é para te causar medo, isso não é para te ter uma percepção de que Deus é um Deus ruim, mas isso só mostra o poder dele e o quanto ele está acima de nós. O quanto ele é o nosso Pai, o nosso Deus, e o quanto ele é bom também. Logo no início, quando eu estava caminhando com o Senhor, uma das coisas que eu percebi muito nele é bondade, é amor, é carinho. E a gente vai percebendo isso na caminhada com o Senhor. Isso ele vai quebrando coisas dentro da gente, percepções que a gente tinha a respeito deles errado. E ele vai quebrando, ele vai moldando, ele vai mostrando como ele exatamente é. Que ele não é só assim, superficial, ou então menos, ou então limitado, ele não é limitado. E a gente vai percebendo isso na caminhada. E uma coisa que eu falo muito com Deus, que eu não sabia que ele era assim, eu não sabia que era tão óbvio andar com ele, que era tão simples andar com ele, que tu não precisa estar se forçando muita coisa, entende? Que só tu tem um coração entregue por Senhor, uma sede de olhar para ele, e ele vê o teu coração humilde, o teu coração querendo ele, querendo ter mais dele, é o suficiente para ele vir e fazer morada, vir e te moldar. Então, a primeira coisa que eu quero que você quebre aqui nesse vídeo é isso, que você tem a mentalidade que você tem de Deus, de que não dá pra você chegar perto dele, que não dá. Porque às vezes você tem uma percepção errada de quem é Deus, você acha que você não pode chegar perto dele, que não dá, porque ele é Deus, ele é santo. E realmente ele é, mas a gente pensa que é como se fosse, sabe quando tá numa área de trabalho e tem uma empresa enorme, tem o dono que chega e tal, o chefão, e os funcionários ficam pra cá, só chega perto dele quem pode, ou então quem tem mais proximidade. Com Deus não é assim. Você sendo pobre, você sendo rico, você sendo simples, humilde, e qualquer tipo de pessoa, até aquele mais vil pecador, pode chegar perto do Senhor. Não é como é aqui na terra, ele não é igual as pessoas aqui na terra, sabe, que você olha aquele famoso, aquela famosa, só chega perto dele quem pode, quem tem intimidade com o Senhor. Ele não é assim, ele realmente é muito famoso, o nome dele é famoso, é Deus. Ele é muito famoso, mas ele não é igual os homens daqui da terra. Ele não é cercado de seguranças, dizendo, olha, não deixa ninguém me tocar, não deixa ninguém chegar perto de mim. Ele não é assim. Ele tem os anjos lá no céu, mas é para adorar ele, mas é para
dizer santo, santo, santo é teu nome. E por mais que você se olhe e se veja sujo, não acho que tem o direito de chegar. Você tem mais do que qualquer outra pessoa. Você tem o direito de se chegar perto dele. Ele não é igual o ser humano aqui na Terra. Ele é humilde. A gente vê isso em Jesus. Ele andava com as pessoas diziam, nossa, você está comendo com pecadores, você está sentando com eles. E ele fala que ele veio para quem está precisando dele, para os necessitados, para aquele que está com o coração quebrantado, para aquele que quer ter algo com o Senhor. E ele é mais humilde do que você pensa. E eu venho percebendo essa característica no Senhor, caminhando com ele, que ele não é igual ao ser humano aqui na Terra. Ele é tão bom, ele é tão pai, ele é tão amoroso. Ele deu o seu único filho para morrer por todos nós, pelos nossos pecados. E olhar assim para Deus e caminhar com ele é gratificante. Algo que você não se sentia a ter acesso, e você tem agora, é algo muito bom. É algo precioso. Diga essa parte de não ter acesso antes, porque quando você está no mundo, né, você está olhando ele de fora, você acha que você não pode chegar perto de Deus. E quando você está perto dele, você olha assim, eu posso ter acesso ainda mais. Mas mesmo você estando longe da presença de Deus, ele te chama para ter mais acesso. O céu, eu sempre falo isso nos meus vídeos aqui, o céu está aberto e você pode chegar assim perto do Senhor. Mas voltando um pouco para aquela parte de como a gente vê Deus, como você olha para Ele, qual é a percepção que você tem dele. A característica de Deus que Deus me ensinou, e eu guardo isso para mim, que Ele me falou uma vez: eu sou compreensível, filha. E Ele é realmente muito compreensível. Ele entende a gente, mas a gente não pode usar disso para continuar às vezes no erro, né? Porque ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele é mais simples, mais humilde do que você imagina. Às vezes a gente pensa que a gente precisa fazer um monte de coisa mirabolante. Gente, eu vou contar uma experiência que eu tive com o Senhor aqui, lembrei agora. Eu tava no meu quarto orando e eu falei uma palavra, tipo, eu falei assim, Deus, depois dessa oração, eu vou pegar ali pra gente ver o vídeo. Ou foi alguma coisa assim com relação a vídeo, e primeiramente, foi alguma palavra que eu soltei, que o Espírito na hora falou assim não, filha, desse jeito eu não gostei. Foi um jeito que eu falei. E eu falei assim, você não gostou de quê, pai? E ele falou, da forma que você falou. Eu falei de sabe aquelas orações que as pessoas fazem montada? Que elas oram ali, mas o Senhor, Ele quer uma oração simples, sabe? Ele quer de coração. E na mesma hora eu me toquei, eu falei, Senhor, perdão. Porque às vezes a gente fica tão no automático na corrida do dia a dia que a gente só pega e fala, Deus, obrigado por esse dia aqui, E às vezes o Senhor só quer que você pare, se ajoelhe e fale, Pai, como eu te amo, assim, há um coração quebrantado. E às vezes na caminhada com Deus, quando a gente vai pegando muito conhecimento das coisas, a gente não pode deixar de ver, o conhecimento, ele é muito bom. E Deus vai moldando nossas palavras, nosso jeito de falar, nosso jeito de ver, de se vestir, não é mesmo? Mas Ele não quer que a gente deixe de estar sensível ao Senhor. Por mais conhecimento que às vezes a gente pegue com Deus na palavra, em estudos, Ele sempre fala às vezes pra gente, né? Volta para aquele lugar, volta para aquele cantinho, para aquele quarto, volta para estar comigo. Eu tenho saudade de estar daquele jeitinho. E às vezes você está agora numa vida boa e você lembra de anos atrás, não é? Quando você estava com o Senhor, naquele quartinho simples, naquela casa simples, naquele lugar bem humilde. E você lembra, nossa, naquele tempo eu tinha mais intimidade com Deus. Parece que quando a gente está no pouco, né? Às vezes as pessoas têm essa percepção. Parece que está mais quebrantado ao Senhor, parece que está mais entregue ao Senhor. Mas não é exatamente essa questão que Deus quer que você tenha essa percepção. Tanto no pouco quanto no muito, Deus quer que você continue humilde e com o coração sensível para Ele.
é que acontece que às vezes quando a gente sai de um lugar e Deus coloca a gente para o outro maior, às vezes a gente perde a sensibilidade do Senhor, porque a gente já tem tudo que a gente precisa, mas é uma coisa que eu sempre falo pro Senhor: quanto mais o Senhor faz, quanto mais o Senhor dá, mais eu baixo mais ainda a minha cabeça, mais eu me submeto, porque o Senhor é em cima e eu bem aqui, Pai. É continuar com aquele coração humilde, com aquele jeitinho humilde. E voltando para a oração lá do quarto que eu falei com Deus, eu falei: Senhor, perdão, Pai, porque eu não tinha me percebido na minha oração. A minha oração ficou muito automática, ficou muito... não sei nem como explicar. Mas na mesma hora Deus não gostou. E eu voltei para aquela minha oração sempre, sabe, de coração aberto para o Senhor. E ali eu percebi que Deus, ele não quer uma oração automática. Falando, cada um precisa de orar, na verdade, mas às vezes a gente acaba exagerando em algumas coisas. E o Senhor só quer algo humilde, sabe? Às vezes você pode estar no início da sua caminhada, você pode estar se perguntando: como é que eu posso fazer uma oração para o Senhor? Só deixa fluir. O Senhor sempre me fala isso: deixa fluir. Só entrega aquela tua oração humilde, simples, e faz de todo o teu coração. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Ele é mais simples do que vocês imaginam, ele é mais humilde do que vocês imaginam. E às vezes isso ali que você sente, pega um café, ou se tipo, ir embora para conversar. E ele é assim, ele é muito humilde. Sair, dar uma volta. Esses dias mesmo, moto passando. Ontem ele me falou que ele tava com vontade, ele pediu pra me desenhar. Gente, eu gosto muito de desenhar com Deus. Na hora eu tava ali, me deu vontade muito grande de desenhar com o Senhor. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. E eu peguei desenhando, Deus pediu pra me desenhar um parque. Eu desenhei o parque lá do meu jeitinho, e eu e ele. E o Espírito Santo me falou: eu quero muito sair com você pra passear. E eu vou te dar esse dia com Deus pra gente sair pra passear. E tá vendo como Deus, ele é simples? Só que você... Gente, eu olho assim pro Senhor e tem vezes que eu tô no meu quarto, eu imagino ele sentado do meu lado e olhando nos meus olhos com muito amor, porque ele é tão sensível, ele é tão pai, ele é tão amoroso, e ele supre todas as nossas necessidades, tudo o que falta de amor, às vezes de pai, de mãe. E ele supre, ele faz isso. E ele é muito bom. Às vezes eu sinto no meu espírito ele me olhando com muito amor, com muito carinho, com muito zelo. E como pode, né? O Senhor tem se entregado por mim de tal forma na cruz, e eu não me entregar de todo o coração, de toda a alma para Ele. Bora, Pai, bora passear. O Senhor quer ir para onde? O Senhor quer fazer o quê? Eu não quero ficar só no meu quarto ali fazendo aquele devocional, só aquilo. Eu quero ser aberta ao Senhor, eu quero ser aberta para o Senhor tem em mim, eu não quero me prender. Uma das coisas que Deus sempre fala, que Ele gosta muito em mim, é porque Ele fala que eu sou aberta para Ele. Toda vez que eu aprendo algo com Deus, eu falo: Senhor, obrigada por você ter me ensinado isso. Ele sempre me fala: você aprendeu porque você é aberta a aprender as coisas comigo, você gosta de aprender. Então, seja quebrantado ao Senhor. Não fica se prendendo. Às vezes Deus está doidinho para te ensinar algo, para que você aprenda algo, para que você amadureça com Ele espiritualmente. E às vezes você está se prendendo: não, porque por esse nada que eu não vou, desse jeito não. O que vão pensar de mim? Mas o Senhor, Ele quer que você seja aberto a Ele, as oportunidades que Ele quer te dar. Ele quer que... Ai, gente, Ele é Deus. E a gente não pode limitar Ele. E o que eu tenho para dizer nesse vídeo é que Ele é amoroso, Ele é Pai. Então, não dificulta conhecer o Senhor, não dificulta amar Ele. Não fica dizendo assim: como é que eu posso amar Deus? Como é que eu posso fazer um bom devocional, uma boa oração? Às vezes eu ficava falando com Deus sobre isso. Como é que eu via as pessoas orando, né? Horas e horas de joelho, e eu não conseguia ficar muito tempo de joelho. E o Senhor sempre falou pra mim: deixa fluir. E teve uma vez que eu estava no meu quarto orando, que eu me ajoelhei, fiz uma oração simples e eu não conseguia sair de lá de joelhos. Eu queria ficar mais tempo lá orando de joelho. Então é uma coisa que é o Senhor que te prende ali, sabe? É um negócio que só Ele faz. Nem sempre vai ser assim. Às vezes a gente não vai querer, a gente vai estar cansado e a gente vai ter que continuar. Mas deixa fluir.
deixa fluir com o Senhor. Às vezes, gente, eu não faço aquela oração mirabolante nem nada. Às vezes eu fico, Senhor, eu te amo, Pai, como o Senhor é bom pra mim. Olha o que o Senhor tem feito, olha o que o Senhor fez na minha vida, olha como o Senhor é bom. E nisso aí eu fico, às vezes, um tempinho de joelho ali, só amando, só olhando pro teto de casa, como se eu estivesse olhando pro céu. E então é mais simples do que você imagina, e é nisso daí que o Senhor te pega, é nisso daí que Ele te envolve com a glória dEle, com o amor dEle, e Ele vai estar fazendo sim pessoas aqui, mas seja aberto ao Senhor, não se prenda. Cada um tem sua forma de se entregar ao Senhor, cada um tem sua forma de orar para Deus. E é algo que Deus vem me ensinando. Isso que às vezes a gente não deve estar se comparando, sabe? Faça do seu jeitinho. É nesse teu jeitinho simples aí que às vezes a gente critica na gente, né? Pra gente não ser tão bom às vezes nas coisas, mas Deus não está pedindo para ser tão bom. Ele está pedindo só para que você entregue a Ele. Bom é Ele e o bom dele Ele coloca em você. Então, seja entregue ao Senhor, seja entregue a Ele, não fica querendo fazer performance. Às vezes Deus sempre fala comigo sobre performance, sobre a gente querer, eu vou fazer só aqui desse jeito, tem que ser tudo perfeitinho, mas às vezes Deus vai pegar a gente, Ele vai pegar a gente no simples. Às vezes eu tô aqui em casa e Deus fala assim, filha, pega teu celular, entra na câmera e começa a gravar. Às vezes eu tô toda bagunçada, tô toda aqui em casa e eu pego e começo a gravar. E eu falo, Deus, o que é que eu vou falar? E ele fala, só abre tua boca que eu vou colocar o que você tem que falar. E eu vou obedecendo ao Senhor. Então, seja aberto aí, não se prenda. Você pode falar, nossa, eu não tenho o melhor cenário, não tenho o melhor lugar, faça aonde der para fazer. Seja em pé ou sentado, mas faça por Senhor. A única coisa que Ele está querendo é obediência a Ele. E é um coração entregue. E essa percepção que a gente tem de Deus, de que Ele é um Deus mau, de que Ele é um Deus ruim, seja entregue de todo o coração, de toda a alma. Começa simples com o Senhor. Começa simples com Ele. E começa a olhar para o céu. Eu estou aqui cobrando com você, mas eu estou olhando para o céu ali, ó. Eu estou olhando para o céu. E como é bom a gente ser entregue ao Senhor, como é bom tu olhar e tu ver Ele, sabe, nas nuvens, a glória e o poder dEle. E Ele é bom, gente. E quando você vai caminhando com Ele, você vai conhecendo dessa bondade, você vai conhecendo e vai quebrando as mentiras de Satanás, tudo que você colocou sobre Deus, que você achava de ruim dele, o Senhor Ele vai quebrando, Ele vai fazendo. E como é bom olhar para Ele e sentir o amor dele por ti, e sentir o quanto Ele te ama, e sentir o quanto Ele está por perto, o quanto Ele te quer, o quanto Ele te ama. Ele te ama muito, muito, muito mesmo. E você vai sentindo desse amor, dessa glória, na intimidade com Ele no teu quarto, sentada com Ele no mais simples, senta no chão, fala, Senhor Jesus, senta aqui do meu lado, fica lá com Ele, amando Ele, fica lá sentindo Ele, que Ele vai se revelar pra ti. E é esse o vídeo aqui. Eu espero que Deus tenha falado com cada um. Seja aberto ao Senhor. E Deus vai quebrando as mentiras que Satanás tem colocado a respeito dele. E você vai ver quem é Jesus, quem é Deus, quem é aquele que abriu o mar vermelho, quem é aquele que tirou a água da rocha, quem é aquele que curou a mulher do fluxo de sangue. Quem é esse Deus? Vai saber o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é amoroso, o quanto amor Ele tem para te dar. E Ele te ama. Ele tem o melhor pra você. E é esse o vídeo que eu espero que Deus tenha falado com cada um. E até o próximo vídeo.